Todos, sou o professor Daniel e agora a gente vai falar sobre o fim do Império e o início da República. Essa aula será mais focada no fim do Império do que no início da República. Porque a gente vai ver quais os motivos que levaram até esse fim. Então, para começar, tiveram vários momentos de crise e instabilidades profundas. No final do século, provocaram o fim do período imperial com a proclamação da República em 15 de novembro de 1689. Então, são três motivos: questão escravocrata, a religiosa e a militar. Aqui uma prestação de Dom Pedro II na época, como uma pessoa que já estava velha para governar, dormindo na cadeira, com bastante idade. Então, o imperador era visto como fraco nesse período, perto de 1689. Então, a gente está falando alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes. Então, vamos avaliar primeiro o que foram essas três questões. Primeira, a escravocrata. Escravocrata. Primeira lei foi a de Feijó em 31, proibindo a importação de escravos do Brasil sob pressão da Inglaterra. Uma lei, uma vez em vigor, a lei era bastante cumprida, mas navios ingleses afundavam os brasileiros. E também, em 1950, a lei Isabel de Queiroz, até que proibiu de novo a importação de escravos. Ou seja, você precisa de uma lei para cobrir outra lei que já fazia a mesma coisa, não fica sendo útil. E passava a criminalizar quem infligisse ela. Os abolicionistas, que eram pessoas que defendiam a libertação de escravos, estendeu por longo período até 1968, ou seja, demoraram 57 anos, gerou descontentamento nas elites econômicas que sustentavam por meio de escravos. E aqui você pode ver dois escravos que carregavam a liteira de uma nobre. A liteira é essa cadeira aqui, ó. E geralmente ela vinha coberta, tá? Então, aqui é um modelo de... E geralmente escravos sempre descalços, tá? Então aqui é um modelo de... Aqui é o primeiro caso. Demorando 57 anos até a proclamação de vez da libertação dos escravos. A questão religiosa, aqui é o Papa Pio IX. Hoje é chamado de Bem-aventurado Papa Pio IX, porque ele está na fila para virar santo. Então, é uma questão aqui, Dom Pedro contra uma ordem do Papa. Ou seja, o monarca pode ter um forte poder sobre as questões religiosas, que é chamado de padroado. Então, dá os privilégios para os dois reinos, Portugal e Espanha, ao mesmo tempo que os reis ibéricos, que é Portugal e Espanha, o poder exclusivo de organizar e administrar as atividades religiosas nos domínios das terras descobertas. O Papa Pio IX implanta uma lei e que Dom Pedro vai contra essa lei. Então, com isso, acabam se separando cada vez mais da Igreja Católica, considerando que o governo era ligado diretamente à Igreja Católica. E aqui vocês podem ver com mais com calma, tá? Qual foi o motivo e tal. A questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, aqui são duas fotos da Guerra do Paraguai, tá? Sendo fortalecidos, ocupando cada vez mais espaços no debate político. Ao fim da guerra em 1970, familiares dos militares presos ou mutilados deveriam receber assistência custeada. Isso ocasionou uma série de embates entre o exército e a monarquia. O desfecho aconteceu com muitos militares influentes aderindo à Casa Republicana, como nomes de Benjamin Constant, Raul Barbosa, Quintino Bocaiúva, entre outros. Em 15 de novembro de 1989, o Marechal Deodoro da Fonseca expôs a monarquia, proclamou a república, colocando fim ao período imperial. Essas imagens aqui são bem raras, tá, da Guerra do Paraguai. Então, o exército e a monarquia começaram a discutir, o exército ganhando poder até derrubar o período imperial. Em 15 de novembro de 1989, ao juntar todos os fatores, os três que eu falei, na madrugada de 15 de novembro de 1989, o grupo de militares formado de poucos republicanos dissolveu o último gabinete ministerial do Império. No tarde do mesmo dia, Marechal Deodoro proclamou a República. Então começava a nova fase do história do Brasil. Aqui é o Marechal Deodoro que a gente fala, e também tem uma estação de trem, de metrô aqui perto, né? Não tão perto, mas... Aqui é o quadro com eles aqui, ó. O Deodoro tá aqui no meio. Aqui o Deodoro tá mais com foco nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês podem ver todo mundo no cavalo, uma salva de canhões. E aqui foi a proclamação da República. Norte,
A proclamação foi de 1189, que foi 4 anos depois. Tala de Benedito Calixto. Dom Pedro II não se deu conta do que se passava no Brasil. Não porque estivesse senil é idoso, mas talvez porque não se encontrava uma forma de mudar aquele estado das coisas. Assim que chegou de Petrópolis ao passo, Dom Pedro tinha dito que tudo não passava de fogo de palha, ou seja, não era nada, e que ele conhecia bem seus patrícios. Ainda antes de chegar, a imperatriz, que repetia tudo que estava perdido, ele disse: "Qual, senhora? Chegando lá, isso acaba." Mas a ação era irreversível. O anúncio formal da restauração da República veio em 16 de novembro, ou seja, um dia depois. E Dom Pedro concordou em deixar o país, a chamado de exílio, junto com a sua família. Não havia revoltas defesas nem qualquer resistência. A monarquia tinha todo apoio, já que o imperador era visto como fraco. Vocês viram a imagem lá atrás. Deodoro acrescentou um agravante pessoal que era desnecessário, sugerindo Dom Pedro que saísse do país para o exílio, tão quieto quanto seu pai Dom Pedro I. Dom Pedro I saiu do Brasil para realizar guerra em Portugal. Sem emitir qualquer juízo de valor sobre Deodoro era no início um apoiador grande de Dom Pedro II. Essa lembrança fez Dom Pedro II sentir-se humilhado. Era uma observação grosseira de um militar que dele recebera todas as informações do seu posto, ou seja, ele chegou até o topo, por isso que era marechal, com Dom Pedro, né? Aqui é uma tese de mestrado da Noeli Zoleca Oliveira Rafanelli. Então, Dom Pedro II, vínculos conjuntais. Aqui é um ano antes. A foto de um fotógrafo alemão chamado Otto Reis, em 1968, um ano antes. Aqui o Dom Pedro. Pode ver que ele lembra bem o desenho que eu mostrei antes, do Angelo Agostini, lá no início. Então aqui você pode ver a família toda de Dom Pedro. E aqui a parte mais polêmica do fim do Império. Em 9 de novembro de 1969 foi realizado o baile da Ilha Fiscal, em homenagem aos oficiais do navio chileno Almirante Cochrane. Embora o golpe republicano era tramado, a elite se divertia à festa. Quanto que custou essa festa, né? Então, a Ilha Fiscal era um recanto adorável na Baía de Guanabara, em frente ao Mosteiro São Bento. Ali no castelo medieval, cujo torreão, a torre, emodia um alto relógio de 4 faces, os cães de Ouro Preto acolheu para um banquete de 2.000 pessoas. Qual é que a escolha do lugar não foi gratuita? Em São Cristóvão, a ilha estava perto de uma rebelião, ou seja, o pessoal sabia que o Império corria riscos. Então aqui tem uma notícia, ó. A ilha fiscal foi transformada em ilha de fadas, uma maravilha. Um paraíso perdido em pleno oceano. Ao baile, é hoje a cena da cidade. Anuncia a revista Novidades que circulava na época. Aqui um quadro da Vale da Ilha Fiscal. Vocês podem notar que Rio de Janeiro está aqui, ó. Aqui um Pão de Açúcar, inclusive, ó. Então aqui é o Rio de Janeiro. Você pode ver os barcos chegando nesse castelo e indo embora. Olha quanta gente se mexendo. Foi em 1905. Arte do Francisco Figueiredo. Então foi pintado também os 16 anos depois, né? Note que não tem o prédio da ilha fiscal. Aqui é uma versão. Acharam recentemente esse quadro aqui, ó. Essa foto do Mark Ferrer, que mostra o almirante Cochrane, que era homenageado na época. Aqui é o salão de baile que tinha. Eu coloquei um filtro um pouquinho mais claro, tá? Pra ficar melhor a imagem. E o cardápio, que muita gente ficou nervosa com ele. 850 camarões, 300 frangos, 500 perus, 64 fazões, que é um animal parecido com um pavão, 1.000 ensaladas de aspargos importados, né? 20 mil sanduíches, vou pular esse aqui, depois eu falo. 2.900 pratos de doce, 10 mil litros de cerveja, 304 caixas de vinhos, champanhe e bebidas diversas. Notem que tem 14 mil sorvetes. Na época não tinha geladeira ainda. Geralmente era com gelo que era feito sorvete, ou seja, não era que nem hoje facinho de pegar. E olha a quantidade de alimento que tinha. E parece que não tinha tanta gente assim, né? Ou seja, comeram pra caramba nesse dia. Foi o baile do fim do Império. Então, dois exercícios. Entre as questões escravocrata, religiosa e militar, qual você acha que foi mais importante para a dissolução do Império? Ou seja, qual delas foi mais importante para o fim do Império? Você vai escolher uma delas e falar qual foi. A 2. O que foi o baseado fiscal? Ele foi importante para o fim do Império. E a 3. Vamos analisar a caricatura de Dom Pedro na arte de Angelo Agostini. Essa aqui, ó.
logo no início de A Queda do Império, como ele está na arte. Como você vê o Dom Pedro nessa figura aqui. Só isso. E amanhã tem mais. Responda os exercícios, me entreguem e depois a gente se fala mais.